Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim falar um pouco sobre a magnetoterapia, porque alguns dias atrás eu fiz um post junto com uma amiga minha, com a Jaque do Ifise, vou deixar o Instagram dela aqui, e a gente falou sobre a magnetoterapia, mas nós demos uma pincelada bem básica, então hoje eu vim explicar um pouco sobre algumas dúvidas que ficaram em relação aos mecanismos fisiológicos dessa técnica e também em relação aos benefícios. Bom, começando pelos efeitos fisiológicos, nós podemos dividir ele em três, que é o efeito da magnetização, o efeito piezoelétrico e o efeito metabólico. Quando nós falamos do efeito da magnetização, a gente quer dizer que os magnetos, quando eles são colocados naquele local que está inflamado, que tem alguma patologia, eles vão reorganizar aquela célula ionicamente. Então, são responsáveis pela orientação das moléculas e átomos de polo. E nesse processo, né, de magnetização, tem aumento da permeabilidade da membrana para a entrada desses íons, tem o reequilíbrio da bomba de sódio e potássio, e tem a estimulação da reprodução celular. Então, esse é a primeira parte, né, o efeito da magnetização. O segundo efeito é o efeito piezoelétrico. Em relação ao efeito piezoelétrico, esse efeito é um efeito biológico secundário. Ele também pode ser dividido em três, no efeito piezoelétrico direto, inverso ou metabólico. No efeito piezoelétrico direto, o que vai acontecer? Vai haver uma produção da polarização elétrica daquela membrana. Então, vai ter um acúmulo de cargas elétricas em volta daquela membrana celular, de toda aquela região também em que o magneto está, para que haja um reequilíbrio. No efeito inverso, tem a reorganização das trabéculas ósseas, das células que estão danificadas, em caso, por exemplo, de fraturas. E tem a deformação também daquele local devido ao efeito do campo elétrico mesmo. Imagine que quando você tem dois ímãs, né, o polo positivo e o negativo, quando você aproxima o polo positivo do negativo sobre uma superfície lisa, por exemplo, você vai afastando um do outro, então acontece essa deformação. E também tem o efeito biológico, que é responsável por reparo tecidual, porque vai ter um controle do suprimento sanguíneo daquele tecido e um controle humoral de algumas substâncias que estão ali. E agora eu vou falar um pouco sobre os benefícios, os inúmeros benefícios, né, que a magnetoterapia pode trazer para a gente. Bom, nós temos o estímulo, né, da circulação sanguínea cerebral após um trauma, não só cerebral também, mas em vários tipos de fratura, pode ser utilizado dos magnetos para redução da dor. Pode ser utilizado também em neurites, dor fantasma, polineurite vegetativa, em ganglionite inflamatória dos troncos simpáticos, cardiopatias isquêmicas leves. Pode ser utilizado também para insuficiência venosa crônica, asma brônquica e pneumonia prolongada. Pode ser utilizado para doenças ulcerativas, né, quando tem úlceras venosas ou arteriais. Pode ser utilizado para úlceras também gástricas, né, no estômago. Para osteocondrose, doenças distróficas e inflamatórias de articulações. Para artrite reumatoide, artrites, artroses, para diversas doenças reumáticas para redução da dor. Eu utilizo bastante para quando há alguma dor local. Pode ser usado também para dermatite crônica, psoríase, esclerodermia, feridas em tecidos moles, né? Otites, amidalites, odontalgias e alguns processos pós-cirúrgicos também. Bom, é sempre importante lembrar para consultar um profissional antes de fazer a utilização desses magnetos e ver qual o estado clínico, né, da pessoa, do paciente, não utilizar sem antes consultar um profissional, tá bom?
Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês. Se ficar alguma dúvida, vocês podem mandar pra gente, tá bom? Um beijo.